O cenário da crise em Belém, a fuga para Moabe, a perda e a amargura da vida. A narrativa de Noemi e Ruth, registrada no livro de Ruth, é uma das histórias mais singulares e teologicamente ricas de toda a Bíblia hebraica. Embora seja um livro curto, localizado entre Juízes e Samuel, sua importância é colossal, pois atua como uma ponte vital entre o caos moral e a liderança militar dos juízes e o estabelecimento da monarquia de Davi, revelando assim o caminho oculto e providencial do Messias. A história começa em Belém de Judá, Beit-Lehem, Casa do Pão, durante os dias sombrios e turbulentos em que os juízes governavam Israel. Ruth 1:1. É um tempo de crise espiritual e social, onde cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21:25. E a lei de Deus era constantemente negligenciada. Paradoxalmente, na Casa do Pão, sobreveio uma fome severa sobre a terra de Judá, um sinal de que a nação havia quebrado a sua aliança com Deus, pois a escassez era uma das maldições previstas para a desobediência. Deuteronômio 28, 23, 24. Neste cenário de juízo e necessidade, surge uma família liderada por Elimeleque, cujo nome significa "Meu Deus é Rei", e sua esposa, Noemi, cujo nome significa "Minha delícia" ou "agradável". Elimeleque, em vez de confiar na aliança e na provisão de Javé, decide resolver o problema da fome através de uma estratégia humana de sobrevivência que o levaria para longe da terra da promessa. Ele tomou a decisão fatal de abandonar Belém e Judá para migrar com Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para as campinas de Moabe. Ruth 1:1-2. Moabe era a terra dos inimigos ancestrais de Israel, uma nação pagã, nascida da união incestuosa de Ló com sua filha, Gênesis 19:37, e que havia sido expressamente excluída da congregação de Israel pela lei de Moisés, devido à sua hostilidade. Deuteronômio 23:3. A ida para Moabe, embora fosse uma busca por pão físico, era um ato de desobediência espiritual e uma fuga da disciplina de Deus em Judá. A família buscou a vida no lugar errado e por 10 longos anos eles habitaram na terra pagã. A decisão de Elimeleque resultou em uma série de perdas irreparáveis, a teologia do desvio. Primeiro, Elimeleque morreu, Ruth 1:3, e Noemi ficou viúva, longe de sua parentela e da segurança de seu clã em Belém. Em seguida, seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa, Ruth 1:4. Embora a lei não proibisse explicitamente o casamento com moabitas, ela desencorajava uniões com nações pagãs para evitar a apostasia. Este casamento selou o destino dos filhos no exílio. Após o período de 10 anos, sobreveio a tragédia final. Malom e Quilion também morreram, deixando Noemi triplamente desamparada, sem marido, sem filhos homens, que eram a garantia de sua segurança econômica e social, e viúva em terra estrangeira, juntamente com suas 2 noras moabitas. O nome Noemi, minha delícia, tornou-se um amargo contraste com sua realidade e ela se viu na mais desesperadora das condições: a miserável condição de uma viúva, despatriada, sem herdeiro e sem futuro. Ao saber que o Senhor visitara o seu povo, dando-lhes pão novamente em Belém, Ruth 1:6, Noemi tomou a decisão de retornar para Judá, para a Casa do Pão. Seu retorno era motivado, não pela fé e pelo arrependimento, mas pela necessidade de sobrevivência. No caminho de volta, ela tentou convencer suas 2 noras moabitas a voltarem, a retornarem para a casa de suas mães, pois não havia mais esperança ou provisão para elas em Judá. Noemi confessou pela primeira vez a sua amargura e a sua teologia do sofrimento. O Senhor desfavoravelmente testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ruth 1:21.
Ela estava convencida de que o castigo de Deus estava sobre ela, devido à sua fuga e às suas perdas. E isso a levou a ordenar que a chamassem não mais de Noemi, agradável, mas de Mara, amargura. Um nome que resumia a sua identidade marcada pela dor e pelo juízo. Orfã, movida pela emoção e pela lógica, beijou Noemi e retornou à sua vida moabita, a opção da razão humana. Mas Ruth, cujo nome pode significar amizade ou companheira, tomou uma decisão que transcenderia a lealdade familiar e que inauguraria a linha da redenção messiânica. Ela escolheu um futuro de fé em vez de um passado de conforto pagão, em um ato de consagração total e incondicional. A declaração de fé de Ruth, o choque do retorno, a humildade da estrangeira e a teologia do Kinsman Redeemer. A história de Ruth e Noemi passa de uma narrativa de tragédia e luto para uma epopeia de fé transformadora e providência divina, no momento da inesquecível declaração de lealdade de Ruth. Noemi havia exortado Ruth a voltar para sua terra e seu povo, oferecendo-lhe uma saída lógica e esperada do compromisso com uma sogra idosa e um futuro incerto de pobreza. Ruth, no entanto, demonstrou uma lealdade que transcendia os laços de sangue e as expectativas culturais. Sua resposta não foi apenas uma promessa de companheirismo, mas uma confissão de conversão total e uma adesão incondicional à aliança de Israel. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Ruth 1,16. Esta declaração é o ponto de inflexão teológico da narrativa. Ruth, a moabita, a estrangeira excluída pela lei, Deuteronômio 23:3, não apenas aceita o povo de Israel, mas abraça Javé como seu Deus. Ela está disposta a sacrificar a segurança familiar, o conforto da sua terra natal e qualquer esperança de casamento em Moabe por um futuro desconhecido, sob a cobertura das asas de Javé. Ruth 2:12. Ao retornarem a Belém, a chegada das duas mulheres desamparadas causa um choque e um alvoroço em toda a cidade que se manifestam no questionamento das mulheres. É esta, porventura, Noemi? Ruth 1:19. O reconhecimento era difícil, pois a aparência de Noemi e o peso de sua amargura, Mara, eram visíveis em seu semblante e em sua miséria. Noemi reitera sua teologia do juízo. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia eu parti e vazia o Senhor me fez voltar. Ruth 1:20-21. O retorno ocorre no início da cega da cevada, um tempo de renovação, esperança e de provisão em Belém. Isso marca o fim do juízo da fome e o início da providência divina. Ruth, em sua humildade e devoção, não espera que Noemi a sustente. Ela toma a iniciativa e se submete à lei judaica da caridade. Ela pede permissão para recolher espigas, gleaning, nos campos, o direito dado ao pobre, ao estrangeiro e ao órfão de colher o que sobrava depois da passagem dos ceifeiros. Levítico 19:9-10. Este ato de Ruth é a prova de sua integridade e de sua laboriosidade. Ela é uma mulher que, embora nobre em seu espírito, está disposta a realizar o trabalho mais humilde e exaustivo para sustentar a si e a sua sogra. A providência divina, que Noemi havia negado, começa a operar nos bastidores da vida. Ruth, por acaso, o acaso que é a mão de Deus agindo, chega ao campo que pertencia a Boaz. Ruth 2:3. Boaz é apresentado como um homem poderoso e rico, Gibor Hail, homem de valor, de força e riqueza. E o mais importante, ele é parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. O nome de Boaz, que significa nele a força ou prontidão, já sugere seu papel futuro e sua aptidão para o heroísmo.
Quando Boaz chega ao campo, ele não apenas é um proprietário atento, mas um homem de fé e piedade, saudando seus ceifeiros com a bênção de Javé. O Senhor seja convosco. E eles respondem, o Senhor te abençoe. Rute 2:4. Boaz, ao notar a presença de Rute, a estrangeira, pergunta sobre ela ao seu capataz. A descrição que o capataz dá de Rute é a de uma mulher trabalhadora, incansável, e que não parou para descansar, o que contrasta com a passividade e a amargura de muitas personagens da época. Boaz, movido pela generosidade teológica, a Hesed, bondade pactual, demonstra uma graça imediata à estrangeira. Ele a convida a acolher em seu campo. Rute 2:8. Ele a protege dos jovens trabalhadores. Rute 2:9. Ele a convida a beber da água para os seus servos. Rute 2:9. Ele ordena aos seus trabalhadores que deixem cair espigas propositalmente para ela. Rute 2:16. Rute, em sua humildade, pergunta por que um homem de Judá estava demonstrando tanta graça, favor, a uma estrangeira. Rute 2:10. A resposta de Boaz é o reconhecimento da fé sacrificial de Rute e a bênção que sela o seu destino messiânico. Fui informado de tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido e de como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor recompense o teu feito e seja cumprida a tua recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Rute 2:11-12. A metáfora das asas de Javé, Canaf, é uma referência direta ao Salmo do Refúgio e atesta a conversão plena de Rute. Ao retornar para casa, Rute mostra a fartura da sua colheita e o pão que sobrara para Noemi. Ao saber do nome do benfeitor, Noemi tem o seu primeiro vislumbre de esperança e seu coração de Mara, amargura, começa a ser transformado em Noemi, agradável. Ela reconhece em Boaz o papel do Goel, o resgatador ou redentor de parentesco, kinsman redeemer, um parente próximo com a responsabilidade legal de resgatar o parente empobrecido e de perpetuar o seu nome e herança. Levítico 25:25, 48-49. É Noemi quem agora vê a província de Deus em ação. Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua bondade, Hesed, para com os vivos e para com os mortos. Rute 2:20. A Hesed, bondade pactuada, é a graça e a fidelidade de Deus que se manifestam através das ações de Boaz. O plano ousado de Noemi, a proposta noturna na eira e a teologia do resgate e do compromisso, o Goel em ação. O sucesso da colheita nos campos de Boaz trouxe à casa de Noemi não apenas sustento material, cevada e trigo, mas a restauração de sua esperança e a mudança radical de sua perspectiva. Ela, que se declarou Mara, amargura, e que via apenas o juízo de Deus em sua vida, agora via o Goel, resgatador de parentesco, em Boaz, o parente próximo que tinha a responsabilidade legal e moral de resgatar a propriedade de Elimeleque e de casar-se com a viúva sem filhos, Rute, a lei do levirato modificada. A partir deste ponto, Noemi assume a liderança estratégica e se transforma na arquiteta da redenção familiar, agindo com a sabedoria e a ousadia que haviam sido apagadas pelo luto e pela amargura. Seu objetivo era claro: procurar um lugar de descanso, segurança e casamento para Rute, o que na cultura hebraica significava a segurança de um lar e de um marido protetor. Rute 3:1. O plano de Noemi, exposto em Rute 3, é ousado, arriscado e culturalmente complexo e demonstra a confiança que ela havia depositado no caráter íntegro e piedoso de Boaz. Ela instruiu Rute a realizar um ato de proposta matrimonial pública, disfarçada de humilhação e súplica, durante a noite na eira, local onde o cereal era ajoelhado, após o fim da colheita da cevada.
A instrução detalhada de Noemi foi: purificação, lavar-se e ungir-se com perfume, preparação nupcial. Vestimentas, vestir suas melhores roupas, indicação de que não era um dia de trabalho. Aproximação, secreta, descer a eira, mas não se deixar ver por Boaz até que ele terminasse de comer e beber. O gesto simbólico, deitar-se aos pés de Boaz após ele ter se deitado para dormir ao lado do monte de cereais. A eira local de trabalho e celebração era também um lugar de vulnerabilidade, e a ação de Ruth ao se deitar aos pés de um homem poderia ser facilmente interpretada de forma desonrosa ou como uma sedução, o que é a razão pela qual Noemi precisava confiar na virtude de Ruth e na integridade moral de Boaz. Ruth, em um ato de obediência total e silenciosa, respondeu à sua sogra: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3:5. A moabita demonstra ser mais obediente à lei e à sabedoria de Israel do que muitos dos próprios israelitas no tempo dos juízes. Ruth seguiu o plano, e à meia-noite, Boaz acordou de um sobressalto e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. A tensão da cena é palpável e a reputação de ambos estava em jogo. Boaz perguntou: quem és tu? A resposta de Ruth é a proposta formal de casamento e resgate baseada na lei do Goel, usando um simbolismo profundamente significativo. Eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa, canafe, asa, sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Goel. Ruth 3:9. O ato de estender a capa ou o manto sobre Ruth era o símbolo legal e cultural de aceitação, propriedade e cobertura marital, Ezequiel 16:8, e proteção. Ruth estava pedindo a Boaz que ele cumprisse a bênção que ele mesmo lhe havia dado no campo. Seja cumprida a tua recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas, Canaf, te vieste abrigar. Ruth 2:12. Ruth estava dizendo: você me convidou para me abrigar sob as asas de Deus. Agora, seja você o instrumento visível dessa proteção divina, estendendo sua capa sobre mim e me redimindo. Boaz reconheceu a importância e a nobreza do gesto e a fidelidade, Hesed, de Ruth, que ele considerou ser a sua segunda e maior bondade. A primeira bondade foi a lealdade a Noemi. A segunda bondade foi o sacrifício de se oferecer para casar-se com ele, um homem mais velho, em vez de buscar os jovens, ricos ou pobres, mostrando que sua prioridade era a redenção do nome e da herança e não o seu próprio prazer ou a ambição pessoal. Boaz louvou Ruth e reconheceu-a como uma mulher virtuosa, Eshet Chayil, termo usado também para a mulher de Provérbios 31, afirmando que toda a cidade sabia de sua integridade. Imediatamente, Boaz demonstrou sua integridade inabalável e sua obediência à lei, mesmo na privacidade da noite. Ele aceitou o papel de resgatador, mas revelou um obstáculo legal. Ruth 3:12. Havia um parente mais próximo, um Goel mais chegado, que legalmente tinha o direito e a prioridade de resgate. Boaz prometeu solenemente e sob juramento: tão certo como vive o Senhor, eu o farei. Ruth 3:13, assegurando que ele resolveria a questão legal logo ao amanhecer na porta da cidade. Ruth permaneceu deitada aos seus pés, até que a luz do dia permitisse que ela se levantasse, sem comprometer a reputação de ambos. Ao se despedir, Boaz lhe deu uma medida abundante de cevada, 6 medidas, não apenas como sustento para Noemi, mas como um símbolo e um penhor de seu compromisso, o dote ou a promessa de provisão. Ruth voltou para casa, e Noemi, em vez de perguntar sobre a noite em si, perguntou sobre o resultado. Quem és tu, minha filha? Ruth 3:16. Uma pergunta sobre seu status, que ainda era de viúva e estrangeira. Ruth contou toda a história.
Noemi, confiando plenamente no caráter de Boaz e na providência de Javé, respondeu com a última instrução e a maior declaração de confiança. Assenta-te, minha filha, e espera, até que saibas como há de ser o fim disto, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. Rute 3:18. A crise havia acabado, a amargura se desfazia, a ação do Goel seria imediata e certa. A redenção da propriedade e o nascimento da linhagem real. O palco para a conclusão do drama da redenção foi montado na porta da cidade de Belém, Rute 4:1, o local tradicional de julgamentos, transações legais e assembleias de anciãos, os líderes e juízes da comunidade. Em conformidade com a sua promessa e impulsionado por sua integridade e devoção à lei, Boaz dirigiu-se imediatamente à porta da cidade, na manhã seguinte ao encontro na eira. A atitude de Boaz, ao sentar-se na porta e esperar, demonstra sua prontidão e fervor em cumprir o papel do Goel, o resgatador de parentesco, honrando o nome de Elimeleque e garantindo o futuro de Rute e Noemi. Ocorre que, pela providência divina e o acaso humano, o parente mais próximo, o Goel com prioridade, passou pelo mesmo lugar. Boaz o convocou publicamente e reuniu 10 anciãos da cidade para servirem de testemunhas formais da transação legal que estava prestes a ocorrer. A negociação de Boaz com o Goel, sem nome, é uma aula magistral de estratégia legal e teológica, visando garantir a redenção total da família de Elimeleque e o casamento com Rute. Boaz apresentou a situação em 2 partes. A primeira proposta, a propriedade da terra. Boaz informou ao parente que Noemi estava vendendo ou resgatando a propriedade da terra que pertencia ao falecido Elimeleque, um ato que a lei de Israel permitia para manter a herança dentro do clã. Levítico 25:25. A resposta do Goel sem nome foi imediata e positiva. Eu a resgatarei. Rute 4:4. O resgate da terra era um bom negócio, que aumentaria suas posses e seu patrimônio, uma vez que a terra de Elimeleque voltaria para a sua própria herança. A segunda proposta, o vínculo inseparável. Neste momento, Boaz introduz a cláusula-chave da redenção, a condição teológica que ligava a terra e a viúva. No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também adquirirás Rute, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido na sua herança. Rute 4:5. O resgatador não podia simplesmente comprar a terra e ignorar a viúva. O resgate da terra estava intrinsecamente ligado ao resgate da pessoa, e a responsabilidade de casar-se com Rute para ter um filho que herdaria a terra e perpetuaria o nome de Elimeleque, sacrificando assim a herança do próprio resgatador. A reação do Goel sem nome foi uma recusa abrupta e definitiva. Não poderei resgatá-la para que não prejudique a minha própria herança. Resgata tu o que eu devia resgatar, porque eu não o poderei resgatar. Rute 4:6. O parente mais próximo escolheu a segurança material, sua própria herança, em detrimento da obediência à lei da redenção e do sacrifício exigido para perpetuar o nome do falecido. Ele não estava disposto a casar-se com Rute, uma mulher moabita, e criar um filho que não levaria o seu próprio nome. A recusa deste Goel sem nome é a oportunidade da providência para Boaz e o ponto que sela o caminho do Messias. O ato legal de transferência foi realizado através do simbolismo do sapato. Rute 4:7-8. O parente, ao tirar o sapato e entregá-lo a Boaz, estava publicamente renunciando ao seu direito de resgate e transferindo a Boaz o pleno direito e a obrigação de se tornar o Goel. Boaz, então, declarou formalmente, diante dos anciãos e de todo o povo, a sua compra e o seu compromisso de redenção. Rute 4:9-10.
Ele resgatou a propriedade, tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom, a pessoa, Ruth, a Moabita, para que o nome do falecido não fosse extinto de Belém. Esta transação demonstra que a redenção bíblica é dupla. Ela trata da restauração da herança, a terra, e da restauração do indivíduo, a viúva. A bênção dos anciãos e do povo sobre Boaz e Ruth é profundamente profética e ligou o casamento dos dois aos pilares da história de Israel. Raquel e Lia, que Ruth se tornasse como estas matriarcas que edificaram a casa de Israel. Efrata, a família de onde o Messias viria. Miqueias 5:2. Perez, a linhagem que gerou o Judá, o ancestral de Davi, um lembrete de que o plano de Deus usa até mesmo as origens complexas, como Ruth a Moabita e Perez, nascido de um ato ambíguo de Tamar, para cumprir seus propósitos. Boaz, o homem de valor e integridade, casou-se com Ruth, a Moabita cheia de Hesed, bondade e lealdade pactual. O casamento de Ruth e Boaz não é apenas um final feliz, é um casamento teológico que prefigura a união entre Cristo, o grande resgatador, e a sua noiva, a igreja composta de judeus e gentios, a estrangeira. O Senhor concedeu a Ruth um filho, que ela deu à luz, quebrando a maldição do exílio e do luto, Ruth 4:13. O filho foi chamado Obed, que significa servo, ou aquele que serve. O livro de Ruth termina com a restauração total de Noemi. As vizinhas, que a haviam chamado de Mara, amargura, agora celebravam sua alegria. Elas declaram a Obed como o resgatador de Noemi, um filho que era mais afetuoso do que 7 filhos. Ruth 4:15, e que garantia a restauração de seu nome e de sua honra. Noemi, que voltou vazia de Moabe, agora segura o bebê, o resgatador de sua velhice e o primeiro elo da linhagem que redimiria o mundo. A genealogia final, Ruth 4:18-22, sela a questão. Obed gerou a Jessé, que gerou a Davi, revelando que a Moabita Ruth é a bisavó do maior rei de Israel e uma das ancestrais diretas do Messias Jesus Cristo, Mateus 1:5. A história de Noemi e Ruth culmina no nascimento de Obed e no epílogo genealógico que cimenta a narrativa no coração do plano divino de redenção. Obed, o filho nascido de Boaz, o Goel, e Ruth, a estrangeira redimida, não é apenas um herdeiro. Ele é o testemunho físico da fidelidade de Javé a Hesed e da reversão da tragédia. A teologia da inclusão é o grande legado de Ruth. A lei mosaica, que excluía o Moabita da congregação de Israel, Deuteronômio 23:3, é superada pela graça soberana de Deus e pela fé sacrificial de Ruth. A Moabita, cujo povo foi marcado pela hostilidade a Israel, agora se torna o canal através do qual o rei de Israel viria. Isso prefigura a teologia neotestamentária. A salvação é para todos os povos, e a graça é maior do que a lei da exclusão. Ruth é bisavó de Davi e uma das 4 mulheres gentias citadas na genealogia de Jesus, Mateus 1:5, juntamente com Tamar, Raabe e Batseba, é a prova irrefutável de que o Messias, o ungido de Deus, viria para resgatar a humanidade inteira, judeus e gentios. O livro de Ruth, em seu formato conciso e elegante, revela o Deus que orquestra os detalhes da história, usando a fome, a crise, o exílio, a desobediência, a lealdade de uma sogra e nora, o relacionamento e a generosidade de um fazendeiro, a Hesed, para construir a linhagem que culminaria no Salvador. A história prova que o plano messiânico não estava centrado em profetas grandiosos ou em reis poderosos, mas na fé, na humildade e na obediência de pessoas comuns em meio aos desafios cotidianos de suas vidas. Noemi representa a redenção da amargura, Mara.
Ela é o modelo de alguém que, após desviar-se da fé e ser atingida pelo juízo, encontra a redenção pessoal e a alegria na restauração de sua herança e na provisão de um filho, Obed. Ruth é o modelo da fidelidade pactual, Resed. Ela é a mulher virtuosa, Ruth 3:11, que sacrifica seu próprio futuro e conforto para buscar refúgio sob as asas de Javé, a promessa de proteção, e que, por sua lealdade inabalável, é recompensada com a glória de ser a ancestral do Messias. Boaz é o tipo do grande resgatador, Jesus Cristo. Ele é o parente rico e poderoso, que não hesita em pagar o preço total da redenção, sacrificando sua própria herança, casando-se com a estrangeira, para restaurar a propriedade e o nome do falecido, trazendo a viúva pobre e desamparada para sua casa e dando-lhe segurança e um futuro. O sacrifício de Boaz, que aceita o fardo do Goel, aponta diretamente para o sacrifício de Jesus Cristo, o resgatador, Goel, que pagou o preço total, sua vida e seu sangue, para nos resgatar da dívida e da morte, nossa condição de estrangeiros e viúvas, e nos integrar à sua herança eterna. A genealogia final do livro sela o seu propósito. Obed gerou a Jessé, que gerou a Davi. Ruth 4:17-22. O caminho, que começou na crise de Belém e no exílio em Moabe, termina no trono de Davi e, finalmente, no Salvador. O chamado à fidelidade e ao descanso. A lição fundamental de Ruth e Noemi é um convite à prática da Resed, bondade e amor leal, em todas as circunstâncias. A fé que agrada a Deus é aquela que, assim como Ruth, sacrifica a segurança pessoal em favor do compromisso pactual. Essa lealdade simples e trabalhosa é o que Deus usa para tecer o seu plano maior. Você é chamado a reconhecer o seu lugar como estrangeiro que precisa de um resgatador. O grande Boaz, Jesus Cristo, já se levantou e resolveu a questão na porta da cidade. Ele lhe garantiu um lugar em sua linhagem e em sua casa, independentemente do seu passado ou de onde você veio. A palavra de Noemi para a sua alma é: assenta-te e espera até que saibas como há de ser o fim disto, porque aquele homem não descansará, enquanto não concluir hoje este negócio. Ruth 3:18. Sua redenção já foi concluída por Cristo. O seu papel agora é assentar-se em sua provisão, descansar em sua fidelidade e viver cada dia como um agente da Resed, levando a bondade e a esperança do grande resgatador para aqueles que ainda estão presos na amargura de Mara. Que a sua história, assim como a de Ruth, seja um testemunho inegável da soberania do amor de Deus.